não seria bem a palavra, não é mesmo? Se você acabou de chegar nesse canal, meu nome é Jana Viscardi, sou eu mesma, dona e proprietária desse modestíssimo espaço. Sejam todos muito bem-vindos. Você pode me acompanhar nas outras redes sociais, eu tô no Instagram e no Twitter com bastante regularidade. Você pode se inscrever para participar do meu curso, que inclui inclusive uma mentoria, né, se for do seu interesse. Eu deixo o link aqui embaixo, é o bit.ly/escrever sem medo. É um curso de escrita em que a gente vai falar sobre os princípios mesmo da escrita. E você pode, caso não queira participar do curso, retribuir a produção de conteúdo desse canal, contribuir para aquilo que eu faço aqui através do padrim.com.br/Jana Viscardi. São R$10 por mês. Para uma produtora de conteúdo autônomo como eu, a sua participação no financiamento coletivo é muito importante. E aí, se você chegou agora, talvez aí pelas manchetes, pela manchete do vídeo, pelo YouTube que me fez aparecer para você e você não me conhecia antes, eu sou uma linguista que costuma falar de diferentes assuntos que estão relacionados à linguagem e comunicação, e eu tenho um quadro específico, e é nele que você está agora, que se chama Notícias Incríveis. No Notícias Incríveis eu costumo analisar manchetes ou conteúdos inteiros de notícias para a gente falar um pouco do papel da linguagem no estudo, na maneira como a gente entende e vai capturando aí a realidade ao nosso redor. E aí hoje eu estava estudando para fazer um outro vídeo, uma outra matéria aqui, um outro trabalho para vocês, quando eu me confrontei com a notícia de que o jornalista Augusto Nunes tinha batido ao vivo no jornalista Glenn Greenwald durante uma transmissão aí de um programa. E aí, quando eu me deparei com essa notícia, eu automaticamente estava rodando pelo Twitter. Eu tenho eu sigo muitos jornais no Twitter justamente para acompanhar o que está rolando. E foi quando a Folha de São Paulo fez a seguinte manchete para relatar este episódio: jornalistas Augusto Nunes e Glenn Greenwald trocam socos em programa. Assista. E aí um outro elemento importante é que tem uma fotografia aqui acompanhando essa matéria. E essa fotografia é uma fotografia de quem? Do jornalista Glenn Greenwald, sozinho. Essa é a foto que aparece na hora que está se caracterizando aí essa manchete. E aí, se você chegou agora, ou se você já me acompanha antes, já viu outras Notícias Incríveis, sabe que uma marca desse meu conteúdo é mostrar o quanto as mídias, elas são um dos mediadores da nossa vida, né? Da nossa relação com a vida, da nossa relação com a realidade, né? E por que são esse mediador da nossa relação com a realidade, um mediador da vida mesmo social, da vida em sociedade? Porque é através dela que muitas vezes nós nos colocamos em contato com episódios que acontecem no nosso cotidiano. Isso tudo é muito importante de ser dito, porque esse é o foco na hora que eu tô mostrando para vocês o que são todas essas notícias, e pensar assim nos faz ser mais críticos com a maneira como as notícias são escritas. Não só as notícias que contam um fato específico, mas também editoriais, por exemplo, documentários, como eles são relatados, matérias jornalísticas em geral, todo tipo de matéria jornalística, e é por isso que a gente está aqui agora. E aí, quando a gente olha para esse caso dos jornalistas Augusto Nunes e do Glenn, a gente entende como é que justamente a mídia faz um recorte da realidade e como a gente deveria ter acesso então a múltiplos recortes, ou seja, de diferentes meios jornalísticos, para que a gente seja capaz de fazer uma melhor apreensão, digamos assim, dessas representações da realidade, para que a gente tenha diferentes representações da realidade, porque é isso que vai acontecer quando a gente tem essas diferentes mídias tentando fazer essa representação da realidade. Nesse caso específico, o que a gente teve foi, o jornalista Glenn estava lá num programa de rádio e TV, acho que é de internet, né? Ele foi lá para fazer lá suas observações, ser entrevistado. E quem estava lá era um outro jornalista que já o acusou, já o difamou nas redes, e esse cara também foi convidado. Quando eu mostro isso para vocês, eu poderia dizer aqui, concentrar aqui os meus esforços em fazer uma crítica à espetacularização dos processos de mídia, a personalização desses processos de mídia, o quanto tudo se transformou em mocinho e bandido, enquanto a gente personaliza e tira o aspecto coletivo e mais amplo para um olhar muito
para criar um drama mesmo televisivo, mas não é isso que eu vou fazer hoje. A gente não vai falar sobre esse aspecto da realização das mídias no Brasil, da condução dos processos de mídia, que não é só no Brasil, na verdade, no mundo. Mas eu tô te contando essa história para te contextualizar em como foi que chegamos a essas vias de fato. Então você tem esse jornalista que é convidado para ser entrevistado, e quando você o convida, você traz logo esse outro jornalista que o difamou nas redes para fazer parte dessa conversa. E aí o que acontece é que o Glenn faz uma pergunta para o jornalista Augusto Nunes com relação à difamação que ele tinha feito antes. Quer dizer, você acha mesmo que os meus filhos deveriam estar indo para um abrigo? Eles deveriam ir para um abrigo longe das suas famílias, da sua família, que sou eu, né, e meu marido, enfim. E aí a resposta do Augusto Nunes é dizer que aqueles que são acusados que pedem explicação, porque ele está acusando o Glenn de roubar os vazamentos que estão sendo feitos pelo Intercept. Se você não conhece a história inteira, digita aí Glenn Greenwald Intercept, que você vai conhecer. O Glenn tem feito uma série através do Intercept, o jornal, uma série de reportagens falando sobre a Lava Jato, reportagens muito significativas e importantes. E aí Augusto Nunes, ele tá fazendo então uma acusação, e aí ele mistura tudo, porque ele acusa o cara, fala do Intercept, fala tudo ao mesmo tempo. E quando ele dá essa volta, né, dizendo que é o acusado, quem tá mandando explicações ao invés de dar explicações, o Glenn vai chamá-lo de covarde, e o que acontece é que o Augusto vai lá e bate nele ao vivo. Foi isso que aconteceu. E aí, o que a gente vê em termos de recorte da realidade e representação da realidade é que a Folha de São Paulo, ao invés de dizer isso, o jornalista Augusto Nunes bate em Glenn Greenwald ao vivo. Não é isso que é feito. O que ele vai dizer aqui na matéria, o que o jornal vai dizer aqui na matéria, é que eles trocam socos. E aí é que tá esse papel da mídia que vai representar a nossa realidade através de escolhas de vocábulos que são importantes na determinação de como a gente enxerga essa realidade, né? Quando você fala trocar socos, é como se os dois tivessem o mesmo peso e a mesma medida nesse conjunto de agressões, o que não é verdade, porque foi o Augusto Nunes quem agrediu fisicamente o Glenn. Ou seja, a gente não deveria usar aqui trocar socos, mas deveríamos dizer, então, jornalista Augusto Nunes bate no jornalista Glenn Greenwald ao vivo no programa tal, assista. E aí eu tô dando esse exemplo muito simples aqui e quero falar também da imagem, porque você pode olhar não só para essa matéria, mas para todas as outras que circulam por aí com essa pulguinha atrás da orelha. Justamente como eu disse antes, para você buscar diferentes veículos de mídia para tentar apreender o que é esse recorte da realidade que se faz através dos diferentes veículos de mídia, né? E aí, quando você olha a matéria, você vai ter uma foto, e a foto que aparece é do Glenn. Não é do Augusto Nunes. Nesse caso específico dessa matéria que tá aparecendo aí agora pra você na tela, né? E isso, gente, tem impacto também. Você não escolhe aleatoriamente uma imagem. Pode ser que o jornalista na hora tenha escolhido aleatoriamente, mas isso tem um impacto na maneira como a gente interpreta essa realidade. Eles trocam socos. Se você coloca o Glenn, você pode estar imaginando que quem suscitou a agressão foi o próprio Glenn. A possibilidade que você tinha, já que você quer mostrar alguma coisa e quer colocar uma imagem que retrate isso, é colocar o jornalista Augusto Nunes quando ele começa e ele dá o soco no jornalista Glenn Greenwald. Isso sim seria um retrato um pouco mais, digamos assim, fidedigno, não gosto muito dessa palavra nesse contexto, mas que mostra como é que foi que essa coisa toda começou. Não foi isso que aconteceu, e é por isso que eu falo que a gente tem que ter sempre uma pulguinha atrás da orelha com todos os veículos midiáticos, e isso, mais uma vez, não implica desconsiderar tudo que está sendo dito pelos veículos midiáticos. É isso que o digníssimo presidente quer que a gente faça, mas não é isso que a gente vai fazer. E construindo esse senso crítico, de estar sempre olhando vários veículos para tentar resgatar o que é que são essas histórias que são relatadas por eles, tá bem? Então esse era o Notícias Incríveis de hoje. Não se esqueça de deixar o seu like, gente, neste vídeo. Traga seu comentário e sua observação. Você pode me escrever também para deixar sugestões de temas para Notícias Incríveis ou para qualquer outro quadro que a gente faz aqui. Se tem alguém com quem você acha que eu deveria gravar, se tem alguém que você acha que eu deveria falar, um tema que eu deveria abordar, algo de linguística que te interesse e que eu ainda não abordei aqui, é só você trazer aqui embaixo. E não se esqueça de vir retribuir participando no financiamento coletivo, que também é muito importante. Eu deixo um beijo para vocês. Numa próxima a gente fala da tal espetacularização, que acontece não mais só na televisão, mas também no YouTube. Um beijo grande. Tchau, tchau.